Estamos iniciando pela TV Suprem, braço de comunicação da União Planetária, mais uma entrevista do movimento 2022-2030, o Brasil e o mundo que queremos, uma parceria da Universidade de Brasília, através do Núcleo de Estudos do Futuro, do Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares, com a União Planetária. Hoje teremos o privilégio de conversar com a arquiteta e urbanista Regina Fittipaldi. Vamos revisitar sua infância e juventude e os caminhos que a levaram a ser uma liderança na área ambiental. A nossa convidada é arquiteta e urbanista pela Universidade de Brasília. Tem larga experiência com ênfase em ecologia profunda e cultura da paz. É pró-reitora de Meio Ambiente da Universidade Internacional da Paz, onde atua desde 1992. É conselheira do Conselho de Meio Ambiente e do Conselho Nacional de Recursos Hídricos. Atua na TV Suprem, conduzindo o programa Terra, Meu Amor. Exerce também atividades na literatura e no teatro, principalmente para o público infantil. Muito obrigado, Regina Fittipaldi, por ter aceitado ao nosso convite. Na minha primeira indagação, pediria para revisitar a sua infância e juventude, sua formação básica e universitária e os caminhos que a levaram a ser uma liderança na área ambiental. Olá, professor Isaac Reutemann e a todos que estão nos ouvindo. É uma alegria muito grande estar aqui nesse programa tão importante, tão relevante, e sendo convidada pelo professor para compartilhar um pouco da nossa jornada de vida, né? Então, assim, gostaria apenas de acrescentar no meu currículo, professor, dois aspectos que eu julgo fundamentais da história da minha vida. Primeiro é que eu sou mãe de Adriana e de Eduardo, porque realmente a minha maternidade foi um componente da maior importância na história da minha vida, e hoje sou vovó de Isabela, Gabriel e Cael. Então, assim, são itens do meu currículo que realmente me enchem de encantamento e vontade de seguir. Isso aí é uma das coisas que me convoca para atuar na área ambiental, justamente, né? Qual é o legado que a gente vai deixar para essas gerações futuras na relação com a Mãe Terra, com as águas, com as florestas, com o cerrado, com os biomas, enfim. Estamos nesse momento desafiador. Mas atendendo ao seu pedido de contar um pouquinho da minha história, então queria dizer que eu nasci no Rio de Janeiro e muito cedo vim morar em Brasília. Meu pai era jornalista, veio abrir a sucursal do Diário de Notícias em Brasília. Na verdade, ele veio fazer a cobertura, né, da construção de Brasília, se apaixonou completamente pelo projeto Brasília, convidou minha mãe para vir com 5 filhos desbravar o Planalto Central. E aqui nós chegamos, fomos morar na 108 Sul, que era uma quadra que tinham muitos jornalistas e funcionários da Câmara e do Senado. E, para o senhor ter uma ideia, professor, quando o parquinho infantil da 108 Sul foi inaugurado, em 61, o Juscelino Kubitschek, então presidente do Brasil, veio pessoalmente a celebrar a inauguração do parquinho. Veio a banda da Presidência da República tocar, foi um evento, né? Então, assim, naquela época, tudo era um evento, né? A construção de uma escola era um evento, tudo. E eu tive o privilégio, então, de estudar na Escola Classe 108. Naquela época, a escola pública brasileira
era extremamente qualificada e a gente tinha o projeto de educação do Darcy Ribeiro, do Anísio Teixeira, da Anísio da Silveira, e então, assim, eu estudava de manhã na escola classe e de tarde na escola parque. Então, assim, o início de Brasília foi um início realmente extraordinário, né? Logo depois eu fui estudar num CIEM, que é o Centro Integrado de Ensino Médio, também uma experiência didática da Universidade de Brasília, cujo lema era Liberdade com Responsabilidade. E também um projeto do Darcy Ribeiro, né? E era uma escola de horário integral. Também estudei no Sacré-Cœur de Marie, aqui em Brasília mesmo, e eu sempre digo que aquelas religiosas do Sacré-Cœur, elas não eram religiosas, eram mães de todas nós, né? Foi uma experiência também maravilhosa que eu tive, né? Um colégio religioso, porém com um respeito extraordinário à diversidade religiosa. Elas eram mulheres realmente, as religiosas eram educadoras extremamente preparadas. Então, assim, depois do CIEM, eu integrei, então, a Universidade de Brasília, onde cursei o curso de Arquitetura e Urbanismo, né? Então, assim, a trajetória da minha vida, professor Isaac, dialoga com a trajetória da nossa cidade, né? Porque as coisas foram se consolidando e eu também, como pessoa, fui, né, vivenciando essa experiência extraordinária de participar como cidadã, como criança, como testemunho, né, da construção da nossa cidade, né? E desde sempre eu escutava muito falar as pessoas, principalmente quem vinha do Rio de Janeiro, e aqui só tem árvores tortas, né? Porque quem vinha do Rio vinha de um bioma da Mata Atlântica, né? Aquelas árvores imensas, aquele clima sempre muito úmido, e de repente a gente chega aqui e encontra esse cenário do Cerrado, né? De duas nítidas estações, de pequenos córregos, essas árvores retorcidas. Eu lembro que quando eu vi o primeiro pôr do sol, quando eu cheguei, que nós chegamos no mês de julho, então o céu se avermelhou. Eu achei que era o fim do mundo, porque eu nunca tinha visto um céu vermelho na minha vida, né? Então, assim, aí eu fui chorando, mamãe, o mundo vai se acabar. Ela falou, não, minha filha, isso aqui é o céu do Planalto Central. Então, a partir daquele momento, eu me apaixonei realmente pelos cenários que cada dia se desenhava nessa abóboda de 360 graus que a gente tem em Brasília. E também no Rio de Janeiro, eu morava em Botafogo. Então, assim, o Rio já era o Rio de Janeiro, né? E então o nosso passeio era ali na Casa Rui Barbosa, era no Jardim Botânico, nos fins de semana. E aqui em Brasília eu tinha a cidade inteira para andar de bicicleta. Então, eu e todas as crianças da minha idade, né? Então, assim, Brasília era um campo de escola, experiência de cerrado, e, ao mesmo tempo, professor, na época da chuva acontecia uma coisa muito interessante: não tinham captações ainda de águas pluviais. Então, esses trevos, né, as tesourinhas, formavam verdadeiras cachoeiras. Então, para desespero dos pais da gente, a gente se jogava debaixo daquelas cachoeiras, cuja água era barro puro. Chegávamos em casa enlameados, mas felizes, né? E então, assim, essa foi a história da minha infância, da minha adolescência, assistindo à consolidação da nossa Brasília, né? Também nos idos de 64, eu ainda era menina, mas fui retirada às pressas do colégio, porque meu pai mandou nos buscar, e meu pai era jornalista, então teve toda aquela comoção, né? Pelo golpe de 64. Então, assim, eu também testemunhei uma cidade que, de repente, criou um clima, porque eu lembro de tanques pela rua, sabe, de um clima de tensão, embora eu fosse criança, mas criança presta atenção na conversa de todos os adultos, né? Então, a gente acompanhava isso tudo. E quando eu entrei no CIEM, eu ainda entrei, né? Foi em 68, 70, aliás. Eu entrei na Universidade de Brasília nos anos 70,
Então, a gente ainda tinha, né, o 477, que era um decreto que impedia a participação dos estudantes, né? Então, tudo isso foi criando, na verdade, uma inquietação, né? Porque, por um lado, a gente via todo um potencial extraordinário, por outro lado, um amordaçamento. Então, como que a gente integra? Então, por exemplo, hoje eu me declaro uma fiel defensora da democracia, né, da democracia brasileira, e eu reconheço assim todos os esforços de todos os pequenos e grandes heróis anônimos e evidentes que trouxeram a gente até esse momento. Regina, esse amor à primeira vista, né, de Brasília, de seus pais e sua, e, e você mencionou, né, que morou na 108 e, e estudou na Escola Parque do Anísio Teixeira, né, na Sim, 308. Eu tenho a sim. felicidade de morar na 208, de maneira que esse 8 me lembra assim o sonho de Dom Bosco, né? Sim. Que foi fundamental, né? A educação e essa ligação sentimental dos pioneiros, dos candangos com Brasília. Regina, poderia descrever as atividades que exerce como pró-reitora de Meio Ambiente da Universidade Internacional da Paz e as iniciativas recentes dessa pró-reitoria? Sim, professor, com muita alegria. A Universidade da Paz é uma universidade, nós somos uma ONG, né? Uma organização não governamental, fundada em 1990 pelo professor Dr. Pierre Vaio, e desde então a gente trabalha pela cultura de paz e não violência, trabalhamos a educação para a paz, né? Nossa pedagogia nós temos uma teoria fundamental que trabalha justamente as três ecologias, né? Que é a ecologia individual, a paz consigo, a ecologia social, que é a paz com o outro, e esse outro não apenas numa perspectiva, vamos dizer, antropocêntrica, o outro ser humano, não, o outro, todas as expressões de vida da criação e a ecologia ambiental, que é a nossa relação com a natureza, com o território, né, considerando que tudo é manifestação da natureza. E que, de fato, assim, o professor Pierre Vaio, ele colocava com muita ênfase que a crise contemporânea ela era uma crise de fragmentação, na qual justamente a gente tinha, pela arrogância do pensamento racionalista, positivista, de se distanciado do nosso pertencimento à teia da vida. Então, eu iniciei meu contato com a Unipaz, logo depois que ela foi fundada, 2 anos depois, e nunca mais saí de lá. Me apaixonei pelo projeto, fiz o curso da formação holística de base, que foi um divisor de águas para mim, assim, no sentido de integrar uma visão holística, de integrar uma abordagem transdisciplinar, que na minha visão foi como assim, um portal, porque assim todos nós, né, temos a herança de uma formação disciplinar, interdisciplinar, né? E quando, como arquiteta urbanista, eu me deparo com uma abordagem transdisciplinar, então realmente foi um convite a uma expansão da minha percepção do que significa ser e estar no mundo, né? E como que a gente estabelece convivialidades em cenários tão diversos, e cenários diversos justamente foram estes que nos trouxeram até aqui. Então, assim, não há o que temer no encontro com o diferente, né? Ao contrário, é 1 mais 1 igual a 3. Então, é justamente essa é a arte de viver em paz, né? Que a gente integra na Unipaz. E na área, então, o professor, assim que eu terminei meu curso, ele me convidou para estar trabalhando na área de meio ambiente. Eu já vinha num trabalho na relação com o território, com a cidade,
através da minha atuação no meu escritório de arquitetura, a Fittipaldi Arquitetura Limitada, que é um escritório que eu tenho, que fundei com meu marido, né? E hoje ele existe com meu filho, porque meu marido fez seu voo para a luz, mas nós seguimos o escritório, eu e meu filho. Então, integrar o aspecto meio ambiente foi muito importante, né? Então, assim, fiz um curso de pós-graduação em gestão ambiental em cidades para poder trazer, vamos dizer, as reflexões mais de ponta do que está acontecendo da relação ser humano-natureza, né? Que está nos levando a esse desafio tão grande na gestão das nossas florestas, dos nossos espaços, da água, do ar, não é? Então, assim, como lidar com esses desafios e, ao mesmo tempo, trabalhar com a cultura de paz? Então, eu identifiquei que é justamente a educação para a paz, a educação transdisciplinar, que será a grande ferramenta de transformação. E aí eu aproveito a oportunidade para trazer que nós estamos iniciando uma pós-graduação na Unipaz, é uma pós-graduação em ecopsicologia e ecologia profunda. E essa jornada, né, é justamente trazendo essas reflexões de ponta sobre um convite à reconexão. Na verdade, nós precisamos reconectar a natureza com a sua própria natureza de pertencimento à teia da vida, né? Para que a gente possa, vamos dizer, construir uma cultura regenerativa, regenerar a terra, curar as relações ser humano-terra. Então, tanto a ecopsicologia quanto a ecologia profunda são ferramentas muito importantes nessa construção. Então, do ponto de vista assim, de uma ação pedagógica de ponta, eu diria, nós estamos iniciando essa pós e eu convido a todos para acessar o site da Unipaz para poderem, quem se interessar, conhecer com mais profundidade essa nossa jornada. Além disso, nós desenvolvemos projetos de educação ambiental, né, junto a escolas, e nós participamos de um movimento comunitário, que é o Movimento Diálogos da Área Granja do IP, onde, através de uma intervenção num território específico, que é uma unidade de conservação onde está a Unipaz e que tem 2 córregos importantíssimos, nós trabalhamos a cultura de paz, a abordagem em educação transdisciplinar na defesa do território, na consciência da água. Então, assim, nós temos levado esse tipo de atividade e também nossa participação se dá como sociedade civil em várias instâncias, né, de participação, como o senhor citou, o Conselho de Meio Ambiente, o Conselho de Recursos Hídricos, também participamos do Comitê de Bacia Hidrográfica. O senhor sabe que a bacia hidrográfica é como a natureza desenhou as relações do espaço com as águas, né? Então, assim, é dialogar diretamente com a cultura de paz, com o amor à natureza, o respeito e a experiência a esse Parlamento das Águas, que é o Comitê de Bacia Hidrográfica. E nós participamos tanto no Distrito Federal, como também no Comitê de Bacia em nível federal. E também participamos da Rede Ecumênica dos Direitos da Água, né, a REDA, que tem como base, como fundamento essencial, a água como um dom, a água como um bem e a água como um direito. Porque nós sabemos que uma das fontes de conflito, e quem disse isso não sou eu, né? O próprio Gorbachev, na ONU, ele declarou em 1998 que se os seres humanos não mudassem suas relações com as águas, e no futuro nós brigaríamos, faríamos guerra pela água, né? E foi isso que fundamentou a ONU criar esse movimento pela água, que culminou esse ano com a Conferência Mundial da Água de 2023, em Nova York. Nos repete a próxima indagação, Regina, porque recentemente participou em Nova York dessa conferência da ONU sobre a água. Poderia ressaltar a importância desse evento e as contribuições que fez nessa importante conferência? Professor Isaac, o senhor sabe que foi uma experiência realmente extraordinária,
pessoalmente, e eu acho que do ponto de vista, vamos dizer, do significado para o planeta como um todo, a realização dessa conferência. Porque antigamente, a última conferência dessa que aconteceu foi em 2017, na Argentina, mas apenas empresas e governos participaram. Então, para esse ano, a ONU resolveu abrir a participação para a sociedade civil. Então, foi uma oportunidade extraordinária de estarmos durante vários dias escutando os 5 continentes, populações, comunidades de diferentes etnias, diferentes línguas, diferentes culturas, trazendo seu olhar, seus desafios e, ao mesmo tempo, professor, as soluções, como nós criativamente precisamos empreender ações. Tanto que o tema desse ano da ONU era a criação de uma agenda de ações 2030, porque nós estamos diante de um cenário muito desafiador. Não apenas em relação às águas, que as águas fazem parte do ODS 6, que são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU. São 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. E o 6º é o que dialoga com a água. Então, a gente percebeu com muita clareza que a água é um tema transversal, porque ela dialoga na base com a sobrevivência humana. Todas as atividades dependem da água. Todos os projetos dependem da água. Para falar, para chorar, para sorrir, para bater o coração da gente, para tomar água, para ter filhos, para fazer mamadeira, para abastecer cidades, para mover indústrias, para chover, para plantar, para colher. Essa conferência trouxe essa figura, essa centralidade da água que vinha sendo banalizada e sofrendo várias tentativas de comercialização e de mercantilização. E num cenário de mudanças climáticas, professor Isaac, a gente precisa estar atento e convocar agendas de ações. Nós sabemos tudo, a academia já estudou muito, nós temos propostas, programas. A questão são as políticas públicas enraizarem ações concretas para que nós possamos pactuar, promover pactos éticos de cooperação no cuidado e na gestão da água. E bacana a sua participação, né? E esse conceito da água. A água é mais valiosa que o ouro, né? A água é fundamental e, como mencionou, né? Pode ser, no futuro, até um motivo de guerra, né? E Sim. ela é mais importante que petróleo e que outros minerais, né? E eu a chamaria de uma heroína, né? Na defesa da água, né? Obrigada, Até professor. substituiria o seu nome de Regina por Rainha da Água, que você nos representa e nos representou nessa conferência da ONU. Regina, estamos chegando ao final da nossa conversa e tendo em vista que o movimento 2022, 2030, o Brasil e o mundo, o que queremos? Procura envolver os jovens para a construção de caminhos para termos um mundo melhor e mais justo. Eu pediria que enviasse uma mensagem aos jovens que nos assistem. Professor, bom, em primeiro lugar, quero dizer minha gratidão, mas eu ouvi tantas rainhas de várias etnias da América Latina que eu me considero uma operária a serviço da Mãe Água. Mas agradeço muito sua gentileza e seu carinho. E o que eu poderia dizer para os jovens, o que eu digo para os meus netos e o que eu digo para os meus filhos? Hoje nós estamos diante de desafios reais, porém a água é, é a nossa história. A água está dentro de nós, a água está fora de nós. Nós temos que romper essa visão fragmentada que considera que a água está lá longe. Não. Você honra a água no alimento que você come,
se você come com veneno ou sem veneno, se você come carne ou não come carne, se você consome e joga lixo fora, se você não cuida do seu território, do lugar onde você está, do seu caderno, do seu momento, do seu instante. A água é um elemento que perpassa tudo. Os sábios e os nossos povos originários sempre disseram que o berço das águas é o berço de toda a vida. Então, se nós desejamos a vida, nós precisamos honrar esse berço, para que desse berço todas as sementes, sejam as sementes concretas dos alimentos que nós vamos ter amanhã nas nossas mesas, sejam dos elementos subjetivos, como nossos sonhos, nossos projetos, nosso sentimento, nosso amor, nossa ternura, tudo precisa florescer. Então, meu convite é que cada jovem, cada criança, cada adulto convoque o seu ser jardineiro, suas mãos jardineiras, e que a gente se transforme nos jardineiros e jardineiras da terra, para que a gente possa realmente, no futuro, ter um lindo jardim nesse planeta, como a herança que recebemos dos nossos ancestrais. Que a gente possa honrar as gerações futuras, construindo esse cenário de abundância, porque a Mãe Natureza está aí o dia inteiro, o tempo inteiro, todas as horas, a cada nascer do sol, a cada pôr do sol, para nos disponibilizar a oportunidade e a graça de viver. Que a gente construa uma realidade, um futuro à altura desse mérito de estarmos com a graça do viver. Bela mensagem, Regina, que denota, né, a sua sensibilidade, a sua sabedoria, né, e o seu papel como mãe e avó, né, pensando nas próximas gerações, né? E eu considero que essa luta pela água é uma luta pela paz, de maneira que lhe agradeço muito. Vamos acompanhar e sermos parceiros dessa preservação da água e de todo o ambiente, porque nós não temos ainda um lugar para se mudar, né? A Brasília cósmica ainda não existe. De maneira que eu queria lhe agradecer de coração essa oportunidade de conversa e dessa defesa do meio ambiente, da água e da paz. Muito obrigado, Regina. Esse e outros programas do Movimento 2022-2030 podem ser acessados no canal YouTube do canal Supre. Gostaria de agradecer imensamente a presença de todas e todos que nos acompanharam e voltaremos a nos encontrar em uma próxima oportunidade. Até lá!